Vamos estar questionando o ensinamento de muitas igrejas no dia de hoje. Hoje em dia, as pessoas vão para a igreja porque querem prosperar, porque querem alguma coisa de Deus, sendo que elas já têm o necessário para a vida delas. Muitas pessoas na época de Jesus iam até ele porque estavam sem condições de vida, leprosos, mulher com fluxo, pessoas endemoniadas. Você não vê ninguém indo até Jesus por conta de prosperidade. Na vida de Paulo, Paulo é o maior pregador do Novo Testamento. Ninguém, Paulo nunca ensinou as pessoas irem à igreja por prosperidade. Pelo contrário, ele ensinava que para muitos da época era necessário padecer por Cristo. As pessoas estão sendo enganadas por esses pastores corruptos. Por quê? Porque se o anticristo chegar no mundo e pegar uma igreja despreparada, sabe o que vai acontecer? Muitos vão negar Jesus. Já estão negando Jesus com a sua própria vida. Já estão negando Jesus com a própria mensagem que elas preferem acreditar. Porque é preferir acreditar isso. Quantos anos nós estamos pregando que o evangelho não é isso? Não é essa teologia da prosperidade. Irmão, sua casa está caindo aos pedaços, cadê sua fé? Irmão, você não tem dinheiro, cadê a sua fé? Sendo que isso não é demonstração de fé. Ter bens, ter propriedade, não é demonstração de fé. Esse não é o Jesus Cristo, não é o Deus que a gente conhece. Esses desafios que fazem com Deus, isso é uma afronta. Se o anticristo vier aqui, vão matar os cristãos. E o que vai adiantar você ter bens? Eu não estou falando que você tem que cruzar os seus braços e viver na miséria. Você quer ter prosperidade? Vai trabalhar, vai conquistar, faz uma universidade. Mas isso não é a prioridade da sua vida. A prioridade é preparar o evangelho primeiro em você, porque tem muitos cristãos que não têm o evangelho dentro dele e ele ainda quer transmitir aquela mentira que foi pregada na igreja dele. Amigo, vamos lá na minha igreja. Chega lá na igreja, o cara que não é crente é muito mais esperto que ele, porque ele consegue enxergar um ladrão naquele pastor lá, enquanto o próprio crente não consegue enxergar. Está escrito aqui, ó, Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves. Imagina, nessa situação, na época de Paulo, nem sequer os cristãos pensavam em casar. Os que pensaram em casar, Paulo adverte, ó, eu quis que vocês fossem como eu sou. Mas se vocês não conseguem se conter na carne, casem-se. Mas eu disse isso por conta da presente tribulação. O cara que constituísse família em uma época em que os cristãos eram lançados na cova dos leões, os cristãos eram cerrados ao meio, os cristãos eram espetáculos a anjos e a homem, é isso que Paulo diz. No Coliseu ali fizeram toda a miséria, toda a desgraça com os cristãos, fizeram o que quiseram. E você não vê cristão pegando espada e lutando. Hoje em dia, o evangelho que estão tentando colocar aí é um evangelho em que o cristão se defende com espada e com arma e fará isso contra o sistema do anticristo. Quem ferir da espada vai ser morto pela espada. Ele vai poder fazer isso. E ele diz aqui, em Filipenses 1, peço que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Ele não está falando de matemática, português, história. Ele está falando de conhecimento de Deus. Conhecimento bíblico, entendimento da vontade de Deus.
O que que Deus tem para nós? O que que Ele quer nos ensinar por meio das Escrituras? Não que você não possa estudar também. Você pode estudar outras coisas, mas no texto aqui está falando de coisas espirituais. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Você não sabe o que vai acontecer até a vinda de Cristo. Então você tem que crescer em ciência, em todo conhecimento, para você aprovar coisas excelentes. Nós estamos numa época em que os cristãos estão aprovando presidentes que não representam o cristianismo, representam o nazismo. Cristãos fazem sinal de arminha dentro da igreja, outros cantam hino do Flamengo dentro da igreja. Que coisas excelentes que vocês estão aprovando? Que coisas excelentes são essas que vocês andam aprovando? É ridículo. Então, nós que estudamos as escrituras todos os dias, porque a escritura é para ser estudada todos os momentos, é não só para ser estudada, ser vivida, que é o mais difícil, e também ser meditada nela, não é só estudar como um mecanismo, a letra mata, é o espírito que vivifica. Então é concentração, santidade e crescimento, desenvolvimento a cada dia. Aí vai o cristão lá que mal sabe, o evangelho na vida dele é arroz, é feijão com farinha, é só isso, é o básico. Ele joga um versículo quando ele quer, ele acha que aquilo ali é assim, ele pega um versículo, mas a Bíblia diz isso aqui. O versículo está batendo no teto, mas ele acha que está acertando no alvo. É mais ou menos isso aí. O cara não entende nem do que ele fala, cara. Ele não sabe nem o que fala. Aí quando vai pro lado da política, é mais estúpido ainda. Por quê? Porque sabe pela própria Bíblia que Deus não chamou muitos de nobre nascimento. Muitos sábios. Essa massa da igreja, ninguém é sábio. Tem alguns que são inteligentes, mas a maioria não são pessoas que têm sabedorias como as pessoas do mundo, que você vê sabedorias de filósofos, né? Grandes filósofos. Geralmente esses caras são ateus. Existem alguns na igreja, sim, mas a sua grande maioria é composta de pessoas humildes, trabalhadoras, como na época de Cristo, pescadores, né? Os sábios, os ricos, os escribas eram aqueles que desafiavam Jesus e perdiam suas batalhas. Então Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar, as que são para que ninguém se glorie na presença dele. Então o cara vai para o lado da política, pelo menos se dê o trabalho de abrir o Google para estudar. Pelo menos saiba ouvir a parte que está dizendo para você que aquilo está errado. Porque quando Paulo vai pregar o evangelho em Bereia, os cristãos de lá, em todo o canto do mundo, havia uma idiotice geral. Ninguém queria ouvir o que Paulo estava dizendo. O povo tampava o ouvido, não queria nem que Paulo pregasse. Os de Bereia não. Eles analisaram. Sabe o que se chama isso? Não ter medo de confronto, capacidade para compreender e para reagir a uma situação contra o evangelho. Até aquele momento eles não sabiam o que Paulo estava falando, eles conferiram verdades espirituais. O Espírito Santo é o mesmo. Se o Espírito Santo está usando Paulo, eles precisam se assegurar de que aquilo é uma mensagem do Espírito Santo. Né? Uma outra coisa aqui, ó, deixa eu ver aqui se está aqui. O jogador viu aqui. Aqui, ó. Nada façais por contendas ou por vanglória. Esses dias você viu um vídeo aí, né? A galera botou aí na internet um vídeo do cara que vai lá na igreja, arruma uma confusão danada, né? Tá fazendo por partidarismo, tá fazendo por contenda, tá fazendo por vanglória. O pastor da igreja dele não tem nada a ver com aquilo. Tá fazendo para aparecer, vanglória, que é se mostrar. E tá fazendo por contenda. Nosso evangelho é o evangelho da paz. Nosso evangelho é o evangelho da paz. Não é o evangelho da contenda. Então,
Aquele que começou a boa obra, está escrito aqui, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você acha que se houverem desafios, como por exemplo, surgir uma espécie de Hitler para desafiar a igreja, como Hitler massacrou os judeus, você acha que se houver isso, você acha que esse evangelho michuruca do oba-oba, de que me dá, Deus me dá, pede, pede, receberá, tu acha que esse evangelho vai se sustentar em uma época assim? E Deus vai mandar prova, Deus vai mandar dificuldade. Paulo teve que receber um espinho na carne porque Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque a fé se aperfeiçoa nas fraquezas. Ou seja, para que Paulo desafiasse as coisas futuras, tivesse capacidade, Deus já estava trabalhando nele aqui antes. Na nossa vida é assim: pai, mas Deus, por que eu estou passando dificuldade? Umas dificuldades são causadas por você mesmo, pelo seu cartão de crédito. Algumas dificuldades pelos seus calotes que você dá, pelas consequências do que você faz na vida, né? Tudo que você planta, você colhe, seja crente ou não crente. Agora, algumas dificuldades são vindas da parte de Deus, permissão de Deus, para que você possa ser exercitado para os dias maus, para os dias da adversidade, né? Não existe cadeias para quem é cristão, não existe celas. Você precisa aprender que se fecharem celas à sua volta, você sendo inocente ou não, se você não é inocente, quiser o perdão de Deus e você realmente abrir seu coração, Ele perdoa, você tem que aprender a entrar dentro de uma portinha que se chama Porta do Céu. É aquele lugar onde o seu espírito fica guardado por Deus, é onde você está em contato constante com Deus. O seu Monte das Oliveiras. Os crentes não sabem achar o Monte das Oliveiras. Jesus sempre se separava, se destacava dos discípulos para estar só com Deus. Você precisa ter o seu Monte das Oliveiras, você precisa ter o seu momento com Deus e não pode ser uma vez ou outra, e não pode ser uma coisa mecânica, e não pode ser uma oração água com açúcar, tem que realmente querer estar com Deus. Daniel, um homem muito valoroso, desde o primeiro dia que você decidiu, determinou se humilhar para Deus com jejum, com rogos, com orações, ele te ouviu. Naquele momento em que Daniel toma a decisão, o ouvido de Deus abriu para todo sempre. Por quê? Porque foi uma decisão boa. Daniel queria conhecer mais de Deus. Daniel se dedicava, se humilhava, ele queria achar coisas espirituais. Ele não estava jejuando para ganhar carro, para ganhar casa, para prosperar. Isso daí você faz quando seu amigo está com câncer, quando você está com câncer, isso daí você faz numa situação desesperadora mesmo. Buscar Deus com rogo, buscar Deus, se humilha diante de Deus, porque você quer viver. Em todo momento você tem que aceitar, porque se Deus quiser estender a mão dele e te puxar para o outro lado, você tem que aceitar. O que você pode fazer? Mas você pode buscar a Deus. Mas você pode tomar os medicamentos, que não é falta de fé também. Não é falta de fé. Deus pode usar a situação para poder fazer com que os médicos fiquem de boca aberta. Você sabe, a mulher do fluxo, ela gastou o dinheiro todo nas mãos dos médicos. E ela não conseguiu a cura. Imagina os médicos pensando que ela tinha morrido, depois ver que ela ficou curada. Porque os médicos daquela época também eram tudo uns pernas de pau, né? Imagina. E tinha traduções na Bíblia de médico que eram médiums, né? Pessoas que davam consultas espirituais, que se diziam médicos. Por isso que Deus repreende um certo homem que buscou os médicos, entre aspas, que significa médium, espiritismo lá da época. Por isso que Deus ficou chateado. Porque o homem de Deus tem que buscar a Deus, pô. O que eu vou fazer lá na casa de João de Deus? É? Se fosse o caso, né? Que agora ele está preso. Mas o que eu iria fazer lá? O cara está fazendo cura, mas ele inclina as pessoas para o espiritismo, não pode ser de Deus. Deus não tem dois caminhos. É só um caminho.
O caminho é da verdade. Tudo que Satanás puder fazer para cegar o entendimento dos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo, ele faz. Exatamente isso, mesmo que seja milagres. Né? Nós estamos lutando contra principados e potestades. E sabe Deus lá o que é isso? Nós não sabemos o que é isso, gente. Só Deus sabe. Principados e potestades, nós não temos noção. Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é sim contra principados e potestades. Nós não temos noção do que é isso, de que poder é isso. Nós sabemos que vem da parte de Satanás. Nós sabemos que são anjos, não sei se são. Eu não sei se com a queda dos anjos do céu não foi só anjo. Se caiu querubim, se caiu arcanjo, se caiu um monte de categoria de seres celestiais que às vezes nem são descritos na Bíblia. Porque Deus é eterno, é infinito. E as milícias celestiais devem ser muito grandes, a ponto de nem deve caber em livros aqui. Então se resume tudo em principados e potestades. É um resumo. A Bíblia parece ser um resumo de algumas coisas, né? Você vê, Miguel é um dos primeiros príncipes, né, que estava lutando lá contra o príncipe da Pérsia. São coisas espirituais. Né? O príncipe da Pérsia fazendo uma luta de 23 dias para que a oração de Daniel não fosse atendida. Então, são coisas que não cabem muito à nossa compreensão. A Bíblia nos dá uma visão, como é que eu posso dizer, resumida do assunto, só para a gente ter uma noção do que se trata. Né? Se quando você ora, parece que Deus não te atende, pode ter alguma coisa atrapalhando, que você precisa sempre estar ali constantemente rogando. E a resposta vem. Por quê? Por que Deus deu a satisfação a Daniel? Para que Daniel não pensasse que estava fazendo alguma coisa errada. A sua oração estava sendo em vão. Não, Deus está vendo o cara se humilhando, jejuando, vai deixar o cara morrer jejuando. Ele vem dar satisfação. Eu já ouvi, você é um homem muito valoroso. Ele envia o anjo lá para consolar Daniel e saber, eu já ouvi, está acontecendo isso. Os mistérios de Deus ficam abertos, como foi para Abraão na destruição de Sodoma. Deus não podia ocultar. A fé de Abraão estava num limite tão grande que Deus não podia ocultar o que ele ia fazer. Olha como é que é a coisa. E era da conta de Abraão. Deus sabia que era da conta de Abraão. Por quê? Porque o Ló estava lá, o seu parente, seu sobrinho estava lá. E Abraão ainda se preocupava com o Ló. O amor, filho, não importa que as contendas passadas, não. Você ama aquela pessoa, você não quer a destruição daquela pessoa. Não importa o que aconteceu no passado. É família, eles têm essa maneira de honrar mesmo. Né? Tem gente que não tá nem aí mesmo. O apartamento do cara caiu lá, ele é rico, ele não tá nem aí. Ele não quer nem saber o que tá passando o parente lá que mora no Recreio, em outro lugar aí. Ele não tá nem aí para a situação. Está aqui, ó. Porque não temos o que lutar contra o sangue, contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra isso. Aí diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Você não vai ir numa guerra só com a parte do peitoral da armadura, né? Que senão o nego arranca a tua cabeça fora. Então você tem que se revestir, né? Com o escudo da fé. A fé é um escudo, é uma defesa contra o quê? Contra os dardos do maligno, a seta do maligno. Que dardos são esses? Dardos inflamados, coisas que muitas vezes a gente não entende, mas que se pode resumir em algumas coisinhas. Por exemplo, uma falsa pregação é um dardo do maligno, é uma seta, porque ele confunde a sua vida, né? Ele faz você acreditar numa coisa que parece estar na Bíblia, porque está escrito ali, mas com uma interpretação errada, é uma seta maligna. O diabo consegue trabalhar nesse versículo, ele consegue trabalhar nessa situação e tirá-la do contexto e prejudicar a sua vida.
Não foi assim que Satanás usou o Salmo 91, fora do contexto, para enganar Jesus? Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso que ele teve fome. Antes ele estava na presença de Deus, Satanás não tentou porque ele estava forte. Esperou uma debilidade e ele veio e tenta. No casamento também é assim, né? Eu sempre falo para minha esposa, o ser humano ele trai quando está bem ou quando está ruim, mas se tiver ruim, ele ainda vai ter uma desculpa para trair. O ser humano é desse jeito. Então, quando houve fome, ele veio tentar Jesus Cristo. E ele usa o Salmo 91 como recurso de sua tentação. Atira-te daqui abaixo e dará ordem aos seus anjos que te sustenham para que não tropece em pedra alguma. Se és o Filho de Deus. Ou seja, se você é realmente esse Filho de Deus que as Escrituras estão falando a respeito, e Satanás se mostra com entendedor das Escrituras naquele momento, então te atira daqui abaixo aqui. Não está dizendo aqui que ele vai te guardar? Você não é o Filho de Deus que está escrito aqui? Então, se joga daí para que vai acontecer isso. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso estava escrito em outra parte da Bíblia. Satanás tem um trabalho de entender quem era. Estava pescando ali. Vê um cara jejuando 40 dias e 40 noites como Moisés. O cara está entrando numa zona espiritual que não é comum o ser humano entrar. Porque, primeiro, que não é dado essa condição para qualquer um. Se você percebe, a vida de Jesus é uma vida totalmente de jejum e oração. Ele sempre está buscando o afastamento da humanidade para se concentrar. A humanidade tentou atrapalhar isso, Jesus fugia. Saía desesperado. Ele fugia porque ele queria estar só com Deus, ele precisava, ele sabia que chegava um momento em que ele tinha que se recolher, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E olha que a carne de Jesus nunca experimentou o pecado, né? O seu nascimento ele está debaixo do pecado também, porque ele nasce de uma mulher, né? Ele nasce no ventre de Maria, mas ele é semeado pelo Espírito Santo. Mas nós nascemos debaixo do pecado de Adão e Eva pela condição de herança, né? De herança genética mesmo. Com a maldição ali de Deus sobre Adão, veio para toda a humanidade, né? Pela desobediência de Adão, lógico. Mas as pessoas falam assim, mas Deus não podia não ter feito isso. Cara, tem coisas que a Bíblia não vai explicar. Não adianta você querer saber, inventar que havia outro casal no Jardim do Éden, porque, primeiro, que é mentira, né? A Bíblia diz que Eva é mãe de todos os viventes. E de um só fez toda a raça humana. Está escrito isso. De um só, de Adão, foi constituída toda a raça humana. Do pó da terra, Deus fez o homem. Do homem fez a mulher e toda a raça humana. Então, a própria costela de Adão vira um ser que coabita com Adão e dá origem à mesma coisa. Nosso sangue pode ser doado, né? Nossos órgãos podem ser transplantados. Então a Bíblia, ela praticamente explica mais a verdade do que qualquer ciência. Aí surge um monte de coisa aí, Homo sapiens, essas coisas que eu nunca vi, né? Mas a ciência diz que tem, tentando tipo mostrar que realmente teve esses seres, né? Que realmente pode ter tido, mas que não são seres humanos, não são mutações humanas, porque isso iria ferir o conceito de Deus como Criador. Agora, o que são, eu não sei. O homem não viveu naquela época para saber. Ele deduz certas coisas. E as pessoas ficam vivendo com aquelas deduções científicas, né? Como se fossem realmente verdades as coisas. Né? Nós não sabemos a que nível chegam a tentar manipular a gente. Nós sabemos o seguinte, que Deus fez o homem. Não há lógica, não existe lógica para você ter conhecimento de sua própria existência, coisa que o animal não entende, ele não sabe que sabe, né? Ele não se compreende. Não há lógica de você ser um ser inteligente, como a Bíblia diz, a imagem e semelhança de Deus, capacidade de amar, capacidade de saber o que é amar. Os animais, eles têm capacidade de amar, mas eles não entendem, né?
Eles confundem o próprio sentimento de amor com desejo sexual, né? Você pode perceber isso. Os animais, por exemplo, o cachorro, ele não entende certas coisas, ele não compreende. E não sabe nem que é um cachorro. O pequenininho pensa que é um cachorro comum e ataca o grande. Ele não entende. O ser humano sabe, ele ama, ele tem filhos, ele tem família, ele constitui um relacionamento durante o curso de sua vida. E para tudo isso acabar, para tudo isso não existir mais, e tudo isso ter sido obra do acaso, não tem lógica alguma em você pensar isso. Porque você tem filho e você vai querer ver seus filhos depois dessa vida. Seria muito humilhante viver dessa forma. Eu preferia não viver. Ter família, ter filho e depois acabar aquilo e eu não ser mais nada, não haver nenhum pensamento, não haver nenhuma reflexão sobre a vida, não haver mais nada. É uma coisa muito ruim de pensar. Como Paulo diz, se não existe eternidade, somos os mais miseráveis que existem. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Se eu não tenho que dar satisfação a Deus por nada, se eu não tenho eternidade, eu não tenho que dar satisfação a Deus pelo quê? O que eu vou ganhar com isso? Em viver uma vida santa, uma vida reta. O que eu vou ganhar isso? Paz de espírito? Não vai ter mais espírito, não vai ter nada, não tem eternidade, não tem uma vida além dessa. É essa a questão que Paulo coloca. Mas a promessa da Bíblia é vida eterna ao lado do Criador, ao lado do Filho do Criador, uma coroa da vida. São promessas grandes. Reinar com Cristo. Eu não sei no céu como é que nasce os príncipes. Por exemplo, Miguel, um dos primeiros príncipes. Eu não sei como é que ele conquista esse título, se conquistou ou se ele já nasceu para aquilo. Eu só sei que nós nascemos para conhecer Jesus Cristo, para andar no caminho da verdade, para testemunhar Cristo com a nossa vida para as pessoas e para trazê-las para reinar com Cristo. Se você acha na sua vida assim, eu não sei por qual razão eu nasci. Você nasceu para essa razão. Todo mundo, até Albert Einstein, que tinha toda aquela capacidade divina, lógico, o seu cérebro é 40% maior, parece que era autista também, nasceu com capacidades pensadas por Deus para benefício da humanidade, também tinha a mesma missão que todo ser humano tem que ter. E a missão é viver com Cristo, achar a eternidade. É lógico que em algumas épocas o evangelho ficou sufocado. Não havia possibilidade das pessoas entenderem o evangelho como nós entendemos hoje, com essa racionalidade. Por quê? Porque o evangelho era uma mistura de poder, né? O clero segurou as escrituras, manipulou, né? Poderia ser o clero como qualquer um, né? Hoje em dia você vê crentes aí se escandalizando, você vê que a Bíblia na mão do homem pode acontecer qualquer coisa. Não importa se foi padre, não importa. O homem, ser humano, ele estraga o caminho de Deus. Ele estraga. É só os seus interesses terem errados que você leva o evangelho para qualquer lado. Isso está notório, né? Hoje em dia estão usando o evangelho para fazerem política, para fazerem campanha eleitoral dentro de igreja, como eu sempre falo contra e sempre vou falar. Eu estava meio chateado porque eu nunca gostei de política. E eu sempre gostei de pregar a palavra de Deus e com exclusividade. Só que esse ano misturou-se política com religião. E eu já estava vendo isso lá no princípio. No início eu achava que era normal, né? Eu ia na igreja da Internacional da Graça, eu achava normal o pastor apresentar o seu irmão lá na igreja, o irmão falar de política, porque não tinha maturidade, cara. Até quando eu fui vendo aonde aquilo estava chegando. Estavam usando a igreja para fazer campanha política. Isso é uma vergonha. Eles nem sequer refletem sobre a situação. Eles nem sequer assim, será que eu posso fazer as pessoas virem aqui para falar de política? Eles não refletem, simplesmente eles pensam nos objetivos dele, né? Querem ganhar passaporte diplomático ferindo a Constituição, ferindo a lei, né? Então a igreja está transgredindo a lei. E não dá para fazer isso, não dá para viver assim. A igreja tem que ser sem mácula, imaculada, não pode causar escândalos.
Aí agora você vê aonde chegou toda aquela manipulação. Um monte de pessoas que eu achava que era de Deus, cara, que a gente é muito carismático com essas pessoas. Você também seria, se fosse no espiritismo, você também seria em qualquer religião. A gente é muito carismático, a gente não acredita, a gente quer acreditar mais que aquela pessoa está sendo perseguida pelo evangelho. Até quando você percebe que não, ela realmente está enfiada nas piores sujeiras, nos piores grupos, elas manipulam, elas se venderam pelo dinheiro, elas estão inclinadas a mamon, elas estão confundindo assuntos espirituais com materiais. Elas se venderam como Balaão, elas invalidaram o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, o Evangelho simples, anularam, né? Aí os caras fazem palestra, aí, não, a gente vai criar aqui líderes. Todo cristão sabe que tem uma tendência à liderança, porque a palavra que habita em nós é rica, é forte, é muito poderosa. Então todo cristão tem uma certa liderança por si só. Aí o cara vem e usa aquilo, né, para poder ganhar dinheiro. Traz um missionário não sei da onde que fala algumas palavras, mas aquelas palavras boas, palavras inteligentes, mas ele não faz aquilo pela fé, ele faz por dinheiro. Daqui a pouco estão pedindo oferta, estão mentindo, dizendo que vai haver uma crise. Aí as pessoas que querem ser guardadas da crise têm que dar dinheiro para poder Deus proteger. Quer dizer, continua descaradamente a barganha, né? Ou seja, Deus não vai proteger a sua igreja se ela estiver dura, se ela estiver sem dinheiro nenhum. É essa a mensagem que estão nos dando. E o povo vai acreditando nisso, vai defendendo, cara. Você tem que crescer no conhecimento para que você possa aprovar as coisas excelentes. Porque se você não conseguir entender isso que eu estou falando a você, você não cresceu. Não cresceu na graça e no conhecimento. Você ficou em algum momento parado. Parado. Se você. Aí vocês falam assim, mas irmão Deide, a gente não tem direito de julgar. Sim, temos direito de julgar situações, conferir valores espirituais, temos o direito. Temos o direito de julgar os de dentro. Os de fora Deus julgará. O cara que se batiza, o cara que entra para a igreja, que está usando o evangelho, nós temos o direito de confrontar. Nós temos a verdade, ou nós vamos cruzar o braço, né? Como diz Edmund Burke, para triunfo do mal basta que os bons façam nada. Cruza os seus braços que você vai ver o evangelho sendo destruído. O evangelho sendo destruído, ele não tem força, ele não tem valor. Quantas vezes Paulo teve que perder tempo para lutar, confrontar contra falsos mestres, João, falsos mestres, né? Profetas ambulantes que surgiam fingindo que eram cristãos, outros missionários de outra religião, cujo João diz, não aceita em casa, não receba em casa. Só pode aceitar aqueles que a gente enviar, que a gente sabe que é de Deus. Não aceite outros. Porque as pessoas se aproveitam da boa fé do cristianismo. É? Tem cristãos que se aproveitam de situação para morar na casa dos outros. E depois ainda bota gente para morar lá e depois para tirar é uma desgraça. É? Ah, tô sem lá, tô sem lugar para morar. E você vai, abre a sua casa, aquela pessoa fica ali aproveitando, causando toda a porriação e você não tem coragem de botar para fora. Dou-lhe uma vassourada que vai sumir daqui em 2 tempos. O cristão tem que se posicionar também. Eu não estou falando de pessoas que realmente passam necessidade, porque eu já vi pessoas que foram ajudadas a vida toda por famílias. Eu já vi pessoas que tinham um quartinho separado para aquela pessoa por amor, e aquela pessoa honrava. Porque a pessoa que está sendo ajudada, ela tem que honrar com a ajuda que ela está recebendo. Como que honrar? Ela tem que ser correta, ela tem que respeitar a sua casa. Aí você dá um cantinho para a pessoa morar, daqui a pouco a pessoa está fazendo uma farra, está fazendo uma festa, está desrespeitando o seu lar. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Ela não merece ter aquilo, ela não respeita. Né? Você vê que na época de Elias, né? Elias vinha passando e um casal veio, viu que aquele era um homem de Deus que precisava de um lar,
fez um quartinho para ele. Elias era um homem respeitador, humildemente aceitou, e dali, né, Deus permite, né, que isso aconteça, porque e aquele homem abençoa eles com um filho. Ora a Deus, eles tiveram um filho, depois o filho morre e ele volta para ressuscitar aquele filho daquele casal. Ou seja, era uma grande bênção ter filhos naquela época. E eles já eram muito avançados de idade. Então, servo de Deus traz bênção, e bênçãos inexplicáveis, e não maldição. Né? Eu sei que tem muita gente que fala assim, caraca, eu estava precisando dessa pregação para tomar uma decisão. Espera um pouco, nem tudo que a gente fala é para você sair tomando decisão. Né? Nem tudo que a gente fala. É só para reflexão sua. Porque muitas vezes a pessoa vai deixando as coisas acontecer e as pessoas tomam sua vida. Se você der bobeira para os outros, as pessoas tomam sua vida. Né? Você tem que impor limites. Ainda mais a gente que é muito maneiro com os outros, né? As pessoas muitas vezes se aproveitam dessa camaradagem e você tem que saber o que é uma pessoa aproveitadora, distinguir, né? Distinguir de uma não aproveitadora. Você tem que saber isso. O cristianismo não nos deixa mais idiota. Ele nos deixa no domínio da situação, no domínio do raciocínio das coisas. E tem cristão não, que quanto mais entra pelo lado do evangelho, parece que fica mais trouxa. É enganado com facilidade. A pessoa vem, me empresta um dinheiro, aí tu empresta, ela não paga. O cristão já nem pode ficar tomando emprestado. Não é legal isso. A pessoa, você não me empresta R$ 50? Isso não é cristianismo, gente. Se você está numa situação em que precisa de um medicamento e você não tem onde pedir, você conversa com o irmão. Irmão, ou conversa com a igreja, com o pastor. Estou passando por essa situação. Eu já vi gente pedir dinheiro ao pastor para pagar o agiota. Aí o pastor faz o papel de idiota, paga o agiota e aquela pessoa vai e pega mais dinheiro. Igreja não é caixa eletrônico, gente. Entende? Igreja não é caixa eletrônico. Tem certas situações que a igreja interfere para ajudar porque é questão de vida ou morte. Mas tem gente que se coloca nessas condições sempre. Se você quer se colocar nessa situação sempre, vai ter uma hora que tu vai pro beleléu, vai ter uma hora que a gente vai cruzar os braços, né? Então, igreja não é caixa eletrônico. Existem situações que a igreja interfere, quando num sepultamento não se tem dinheiro, né? Te deixa as pessoas passando a listinha, chega a um ponto que não consegue o dinheiro, a igreja ajuda. Num remédio que é um pouquinho mais caro, a igreja ajuda. A igreja tem que se estruturar para poder ajudar as pessoas. A religião pura e sem mácula é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas da sua tribulação e se manter incontaminado do mundo. Ou seja, órfão e viúva simboliza pessoas em extrema necessidade. Não é só órfão e viúva, são pessoas que estão passando em extrema necessidade, pessoas que precisam. A igreja tem que se estruturar nesse sentido. Mas não, a igreja se estrutura para pagar o terno de R$ 6.000, de R$ 5.000 do pastor, de algumas igrejas, lógico, não estou falando de todas. O sapato de couro de jacaré, o outro de couro de lagartixa, o outro de couro de cobra. É uma coisa infernal, é uma ostentação. O pastor está pregando, quando ele levanta o terno, tem um relógio daquele de R$ 2.000 no braço. Sabe? É uma ostentação. Já vi igrejas que faziam coletas para comprar roupa para dar de presente para o pastor, né? É lógico que você não vai dar uma camisa da São Fabril, né? Que nem existe mais. Mas, pô, não precisa você comprar uma coisa que é um absurdo, né? Porque tem gente que exige, não, o pastor só usa iPhone 10, iPhone 50. Não, você quer dar uma coisa legal, dá um J7, dá um celular, sabe? Se as pessoas quiserem no dia do aniversário fazer alguma coisa pelo pastor, isso não tem nada de errado. O que não pode é as pessoas manipularem para ser feito de uma forma sobrenatural, tá? E se ninguém quiser fazer nada, o pastor não depende disso não, gente. Pessoas, o cristão não está ali pregando a palavra para receber nada em troca. Ele está pregando porque os pais devem tesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Os pais são aqueles que lutam para criar o evangelho no teu coração.
todo dia nós estamos pregando a palavra de Deus corretamente para que ela entre no seu coração, porque nós sabemos que ela não volta vazia. Sabemos da capacidade do poder do evangelho na vida das pessoas. Dali pode se extrair milagres, dali se extrai poder para tirar os filhos das drogas, se extrai poder para proteger famílias. Você pensa que não, aquela mãezinha que está ali, que às vezes é analfabeta, que está na igreja, ela está sustentando a vida de sua família. Ela está sustentando a vida espiritual da sua família, da sua casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que crê em Deus é salvo tu e tua família. A promessa de Deus se reflete na casa. Ali o filho que andava, estava todo perdido, daqui a pouco ele arruma um emprego, ele começa a fazer um curso, ele começa a fazer uma aula de violão, ele começa a fazer coisas e a vida dele começa a mudar. Daqui a pouco ele está casado, daqui a pouco o mal foi resistido ali, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele de alguma forma é resistido, o diabo foge. Os demônios fogem, não conseguem fazer o que queriam fazer naquela vida. Mas se não tem uma estrutura, o diabo leva a loucura na vida da pessoa. E os médicos dizem, não, ele tem um retardamento mental. É o mal que está fazendo. Pode, se a pessoa nasceu boa, de uma hora para outra a pessoa surtou sem nenhuma situação aparente mostrando que aquilo ali não é um fator externo, só pode ser o mal agindo ali. Aí o cara começa a beber, o cara vive triste, o cara vive oprimido. O mal fazendo pressão, cara. Principados e potestades fazendo pressão para inclinar as pessoas na droga. Tem gente, eu já vi um cara que me pediu, pelo amor de Deus, para tirar de dentro da favela, porque ele não conseguia parar de cheirar. Ele cheirava no relógio, ele não conseguia parar de usar a droga. Ele, pelo amor de Deus, me tira daqui, cara. Eu já gastei meu dinheiro todo, não tô conseguindo sair daqui. Ele disse isso, não foi eu que disse. Ele sentia que alguma coisa prendia ele para ficar ali. Então, são depoimentos de coisas que não vou ficar forçando a barra como alguns pastores aí criam um teatrinho para tudo mentira. Aí para falar o que aconteceu, se é verdade, às vezes o cara aumenta um pouquinho, né, assim, os 3 quilômetros a história, para poder manipular, poder fazer as pessoas ficarem de boca aberta. A igreja se impressiona muito com essas bobeiras. Tem gente aí, até seguindo, né? Um monte de testemunho mentiroso, fala um monte de coisa. Tem esse bruxo tio Chico que cobra dinheiro das igrejas e fala que não cobra. Anos e anos falando um monte de besteira que não se sabe se tem algum fundo de verdade. Pode ter alguma coisa de verdade, mas que aquelas histórias dele toda fosse colocar no livro, o nome do livro se chamaria Mentira Deslavada, porque é muita mentira. A quantidade de crime que esse cara diz que cometeu, ele tinha que ficar umas 3 vidas preso. Então, infelizmente, as pessoas acreditam em coisas e a igreja se reúne toda. Elas não se reúnem para buscar a Deus. Elas não se reúnem para louvar a Deus. Mas elas se reúnem para ouvir uma história mentirosa. Não se reúne para ouvir para ver um filme que fale de Jesus Cristo, né? Um filme tipo A Virada, né? Você Acredita, são filmes bons para se ver. Não, mas elas se reúnem para ouvir um fato que ninguém sabe se é verdadeiro. A igreja paga para um tolo daquele estar ali para falar um monte de coisas mentirosas porque a igreja precisa de um teatro para sobreviver. A igreja precisa de ter bagunça para sobreviver. Que absurdo! Eu quero chegar na minha igreja, eu quero um culto simples, um culto racional, um culto comum. Como? Vai ter louvores, vai ter a mensagem. Já estou satisfeito. É o que eu preciso. Eu não vou no posto de gasolina botar no carro, eu não vou com um carro pro Guanabara. Eu vou pro posto de gasolina e boto gasolina e o carro funciona. É assim que funciona. A igreja, ela funciona assim. Eu vou para a igreja para quê? Para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Vou lá buscar a Deus, vou lá ouvir uma palavra, vou lá ouvir um louvor, um novo louvor, um hino bom, mas se for um hino repetido, eu vou louvar a si mesmo. Vou lá orar. A igreja é isso, essas poucas coisas. Ah, não, vou lá ver o cara dando um salto mortal dentro da igreja, o outro contando uma piada suja, o pastor falando coisa de casamento dentro da igreja, coisas que não é
lícito se falar, né? Mas ele fala de uma forma tão engraçada, mas está dentro da igreja, da casa do Senhor. Quer fazer essas palestras de palhaçada? Faz fora da igreja. Igreja é lugar de oração, é lugar solene, deve ser respeitado. Eu não posso falar de sexualidade abertamente dentro da igreja, porque a própria Bíblia ela usa uma linguagem saudável para se falar de relacionamento. É, Maria não conheceu a José até que deu à luz ao seu filho primogênito, ao quem pôs o nome de Jesus. Maria não conheceu, não teve intimidade, não teve relação sexual, mas a Bíblia diz, ela não conheceu. Ela tem uma linguagem sadia. O próprio texto já está mostrando para a gente que como nós devemos nos portar para tratar as coisas de Deus. Os judeus nem sequer falavam o nome de Deus. Por isso que quando Jesus falou, se não crede que eu sou, ele fala o nome de Deus, citado no Antigo Testamento. Eu sou. Os judeus pegarem pedras, blasfêmias, os judeus pegarem paus, pegarem pedras e queriam empurrar ele no precipício. Jesus não estava dizendo nenhuma mentira. Eu sou. Mas ele estava falando, eu sou Deus filho, mas sou Deus. Né? E Jesus disse assim, como que o Messias é filho de Davi, se o próprio Messias disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Como que que o Messias é filho dele se ele disse isso? Se ele chama de Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. E Jesus botava ele numa cilada, uma situação, e o Evangelho é assim. Ele coloca qualquer teoria doida dessa daí no chinelo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele é perfeito. Você entra pelas portas do Evangelho e você não se engana. Os pastores malucos tentam enganar. Muitos pastores malucos aí tentam mudar a palavra de Deus. Mas se você lê o conhecimento bíblico, ele é puro, ele é tranquilo, é fácil, de fácil compreensão, né? E não tem nada a ver com essa parafernália toda que você vê aí nas igrejas. Vamos passar pelo Vale do Sal. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que tem que ter um Vale do Sal para expulsar demônio. Ah, vamos tirar essa pombagira. Aonde Jesus chamou demônio de pombagira? Fala para mim aonde que tem um nome de demônio. Pelo contrário, os judeus que chamavam ele de Belzebu, maioral dos demônios, que eles colocaram esse nome. Jesus tratava como espírito imundo. Quando entrevistou o demônio, foi só para que os discípulos conseguissem entender do que se tratava, de como eram as reações, né? De que tipo de espécie de casta que estava se tratando. Não foi para fazer entrevista com o vampiro, não, e ficar filmando isso e botando para os outros ver, não. Se as pessoas quiserem ver isso, vão à igreja. Não precisa botar isso em cadeia nacional, não. Se as pessoas quiserem ver, vão à igreja sem hora marcada para ver que não é teatro. Aí o cara fala assim, você usa droga, você cheira, você fuma? Vou fazer uma oração por você. Aí faz a oração, daqui a pouco o pastor tira a cocaína do bolso. Tira a maconha do bolso. Cheira isso aqui. Pelo amor de Deus. O pastor tem direito de andar com cocaína e maconha no bolso para fazer o cara cheirar. É um absurdo, cara. É de uma tamanha ignorância que, cara, não dá para você se calar numa época dessa. Porque se a gente se calar, as pedras clamarão. Eu estava tão chateado com essa questão de reclamar que eu já estava pensando assim, cara, não vou mais falar nada, vou só pregar o evangelho. Um cara me parou na rua, eu e minha esposa, como testemunha, que minha esposa ficava dizendo, para com isso, para de falar de política. E foi bom, ela tomou na lata. O cara falou assim, ó, é para você falar. Deus fala para você falar e não é para ficar maquinando, não. Não é para tentar ajeitar as coisas, não. Porque eu nunca fui de ajeitar. Vocês sabem que eu prego há muitos anos. Nunca fui de consertar. Mas de um tempo para cá eu já estava já assim, sabe, não ligando muito. Não é para consertar, não. É para repreender. Porque o servo de Deus é para isso. Para repreender, para redarguir, para corrigir. Está escrito nas escrituras. Ele é para isso, para corrigir pelo caminho da verdade. Não é para fazer campanha política, vote nesse cara aqui, mas eu posso dizer, ó, esse cara aqui é mais preparado, esse cara daqui, ele não tem ato de corrupção, ele não exalta ter torturador de ditadura, esse daqui
tem, tem uma vida mais digna do que essa daqui. É muito fácil de comparar isso. Nós podemos redarguir e corrigir. O que nós não podemos fazer é campanha eleitoral dentro da igreja. Ainda mais ganhando alguma coisa de político. Porque esses caras se unem a político. Porque eu não sei o que esses caras querem. Querem, sei lá, ofertas, né? Dinheiro. Porque o dinheiro que vem da política como ajuda, entra como oferta, é lavagem de dinheiro. Porque está fazendo uma ajudinha. O presidente deve pegar o telefone e falar assim: ô Malafaia, dá uma força aí, cara. Tô precisando de melhorar minha imagem. Aí o cara vai lá para daqui a pouco vai lá o dinheirinho lá na conta lá da igreja, tchum, como oferta, lavagem de dinheiro. Mas no coração do idiota, não, eu estou fazendo um trabalho porque eu tô fazendo isso. Cara, se você quer fazer, não faça por dinheiro. Você pode até acreditar, mas o dinheiro já mostra que tem alguma coisa errada. E isso é comum acontecer. Muita gente, o cara vive num patamar de dinheiro diferente do nosso. O cara vê a empresa dele falindo, entra o desespero, aí ele já tá mesmo na lama, aí que ele se afunda mesmo. Só que isso é obra de Deus, nós não podemos tratar de qualquer maneira. Paulo disse sobre isso, 1 Timóteo 6,9. Os que querem ser ricos caem em cilada e tentações, em coisas perniciosas, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Você, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a misericórdia e o amor. Esses caras têm textos tão simples na Bíblia, 1 Timóteo 6,13 ao 11. É tão simples, mas os caras não é para mim não, é para outros daí não. Passa a não ser para ele. Por quê? Porque já está no abismo, um abismo chama outro abismo. Ele já está na chuva. Agora que eu vou acabar de me molhar mesmo com esse lamaçal. Cuidado. Quando a foice vier, meu irmão, ela leva. Quando vier o martelo cruzado de Deus, filho, a havaiana de Golias, a chinelada vai ser doída. Se não levar, vai ficar aleijado, filho. Por quê? Porque a coisa é feia. Você vê lá Ananias e Sátira, o que foram usados como exemplo, estavam corrompendo ali, vendiam o terreno, chegavam com uma parte do dinheiro falsificando, querendo mostrar para a igreja que estava fazendo certo, não estava fazendo. O que aconteceu? Morreu os dois. E a igreja ficou com temor. Tem que ter temor, tem que ter respeito. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Consideramos a bondade e a severidade de Deus. É isso que a gente tem que analisar. Acho que já falei demais.